E aí, gente, o bebê cresceu, né? Já rasgou mais livro, né? Foram o quê? 2? Enquanto isso vai rasgar minha flor. Não vai rasgar minha flor. Eu vou apertar o seu narigo. Solta a flor. Solta. Arruma a orelha. Vai. Ó. Né, Sadina? O que você acha disso? Ele acabou de acordar, então ele tá lá em cima de energia. Né, Pocalia? Nesse caso, é uma artista indígena que tá fazendo isso. Não, isso não... Ai, perdi já. Ela... Enfim, eu fico acompanhando pra ver quais são os personagens que ela vai preferir colocar nas ilustrações, como que vai ser esse processo. Então, assim, é uma leitura muito detalhada. E olha, gente, é isso. Obra, cachorro filhote, gata quase filhote que fica brincando, coisas comestíveis. Assim é a vida. E youtuber gravando, que é sempre também o play pro mundo, para as pessoas começarem a fazer seus barulhos. Cada hora que eu olho pro cachorro, ele tá com alguma coisa diferente na boca. E 95% das vezes é algo que ele não pode estar na boca. Mas é a vida, né? Então vamos lá. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo de leituras ali. Não vou falar do mês, porque como faz muito tempo também não é o do mês. As leituras dos últimos meses, né, desse ano aí. E eu já, enfim, eu tô lendo muito, ando lendo muito, mas não porque eu sou uma pessoa especial. Nem todos os livros são livros que eu leria ou que eu botaria na minha fila antes. Mas eu tô com projetos, né, especiais, por exemplo, o podcast da Todavia e a minha coleção de clássicos pela Planeta, né, que eu tô fazendo a curadoria. E tudo isso sai esse ano ainda, né, o da Todavia sai agora, nesse mês de abril, e o de clássicos ainda não sabemos, mas deve sair também em breve. Então, falando de clássico, por exemplo, que é um livro que eu não colocaria na minha lista para eu fazer uma releitura, sobretudo porque a gente fez uma leitura conjunta. Gente, tá tudo disponível aqui, a leitura conjunta, fazer uma apostilinha, lives, explicando os pormenores e tal, se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição. Mas estou relendo Iracema, né, do Zezinho de Alencar. E não é uma releitura qualquer. Por quê? Porque primeiro eu faço o cotejo. O que é o cotejo? Eu fico comparando as edições dos livros clássicos que estão em domínio público, né? E Iracema eu posso falar que é um dos livros que a gente vai lançar, porque eu já tinha citado que a gente ia relançar Iracema, que Iracema fazia parte dessa coleção de livros, que são 5 livros no total. E aí, além do cotejo, eu tô fazendo as notas de cada livro, né? E aí cara, é muita nota, é muita explicação, é muito significado de palavra, né? Para também direcionar o leitor aí. As notas vão ficar no final da edição, que vai facilitar ali, que se você não quiser ler, porque eu sei que às vezes a nota dá uma distorcida no olho, né? Você vai ler, você vai ver a nota e às vezes você nem quer. Então vai estar no final. Só que além da explicação no dicionário, também vai ter as explicações de por que o José de Alencar escolheu aquela expressão, por que ele colocou isso, por que a Iracema disse aquilo, em quem que o Martim foi inspirado, e essa série de coisas. E além, muitos aléns, né? Além disso também, eu fico fazendo um trabalho de acompanhamento com o artista, ou a artista, enfim, que vai trabalhar no livro. E dessa vez é uma artista indígena que vai fazer o Iracema, né? Além de que a apresentação já foi feita por uma mulher indígena também. Eu não vou contar muito, porque vai ser... Daqui a pouco eu conto todas essas novidades. Mas isso já está pronto, a gente já está bem adiantado nesse processo. E a artista está fazendo as artes, então eu fico acompanhando com ela as artes para ver, e a leitura do livro em si, para ver quais personagens ela vai colocar nas ilustrações, para ver se faz sentido, para ver se tá bem colocado ali, se às vezes
as características estão meio que fora, né? Então, assim, é pensar nessa estrutura e ver também o quanto da liberdade do artista que tem que ter, né? Enfim, tá sendo bem legal, apesar de ser com Iracema, que vocês sabem, quem me acompanha há um tempo aqui, sabe que eu reconheço que é o livro, eu pelo menos acho que é o livro mais complicado de leitura, é um livro que eu não curto, mas, enfim, já que a gente não consegue tirá-lo da universidade, então vamos explicá-lo, vamos trazê-lo dessa maneira mais leve, mais tranquila. Então, Iracema foi um dos livros que eu li, reli, estou relendo ainda, estou em processo aí no gerúndio. Aí também, né, por conta do podcast da Todavia, eu li uma série de livros e também estou em processo de leitura de uma série de livros. Eu li O Seu Terrível Abraço, de Thiago Ferro. Thiago Ferro é o autor do Pai da Menina Morta, que foi um dos melhores livros que eu li no ano retrasado, eu acho que foi o lançamento desse livro. E esse O Seu Terrível Abraço aqui é um protagonista jovem dos anos 70, que ele, enfim, ele usa muita droga, ele é quase um... É ele que narra o livro, né? E aí ele é meio confuso, assim, ele é meio difícil não difícil a leitura, mas os pensamentos dele, né? Ele pensa muitos pensamentos. E aí é muito legal, porque você vai acompanhando esse crescimento dele, que não necessariamente quer dizer que ele está crescendo enquanto pessoa, né? Porque ele também é um anti-herói. E aí ele tá também nessa toada de querer ser escritor e escrever a própria história. Então ele conta alguma coisa que aconteceu, é um livro também muito sexual, e aí ele coloca, reescreva o trecho. Aí ele conta a mesma história, mas de uma maneira mais bonita, digamos assim. E aí é muito interessante, porque você brinca muito com esse processo de escrita, né? O Thiago foi um dos entrevistados pro podcast da Todavia para um dos episódios, que também não contarei qual ainda. Também reli Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido, também para um dos episódios do podcast da Todavia, que ele também tem um vídeo só sobre isso, só sobre o Antônio Cândido, e esse episódio vai ser assim, bem explicativo. Vou deixar as definições tanto do Antônio Cândido quanto da crítica literária para vocês verem ouvirem nesse episódio, porque é um podcast, não é um videocast. A Estrangeira, que assim, tá no meu top 5 desse ano, com certeza. Por enquanto tá no top 3. Vamos ver se vai continuar até o final do ano, porque a gente ainda tá em abril, né? Tá bem recente. Livraço, a história de uma menina que ela vem de uma família que é italiana, né? De uma vila na Itália. E aí eles emigram para os Estados Unidos, mais especificamente para o Brooklyn. E aí, em determinado momento, eles têm que voltar para essa vila que ela mora, que tem um dialeto próprio. E depois ela se muda para Londres, né? E o mais interessante é que os pais dela, tanto o pai quanto a mãe, são surdos. Então, e ela quem narra essa história, e ela é muito ácida. Ela me lembra muito um livro que eu amo, que é o Febre Tropical, né? De Juliana Delgado, que também foi um dos meus preferidos de 2020 ou 2021, porque é uma personagem também que está crescendo, é uma personagem que é meio adolescente, mesmo no processo dela de adultez, ela ainda é muito ácida, ela é muito difícil, e ela também tem, os pais dela, sobretudo a mãe, se droga muito, então a gente tem essa narrativa, essa infância terrível que ela teve, e ela contando isso pra gente até com desdém, com a gente enquanto leitor. Cara, assim, eu fiquei embasbacada com esse livro, embasbacada. Já tinham me falado que esse livro era muito bom, mas eu não sabia o quanto que ele era bom. Outra coisa também que eu li foi o livro do Calaf Palanga, que é também Os Brancos Sabem Dançar, que é uma autobiografia ficcionalizada, né, que não é exatamente uma autoficção, mas o Calaf Palanga é um escritor angolano incrível também. Ele tem o outro livro que é Minha Língua é Preto-Portuguesa. E o Calaf, aqui, ele conta essa história desse angolano, escritor, que vai
para Lisboa, que emigra para Lisboa, né? E aí, em Lisboa, ele tem uma banda de kuduro, então ele também começa a entender todo o propósito de vida dele, porque o Calaf também tem uma banda de kuduro, que agora tá em pausa, mas é uma banda super legal, e ele conta um pouco sobre a cultura angolana, como é você ser um imigrante no seu país colonizador, né? A música angolana, o que essa história o que te torna um patriota, efetivamente? Você é um patriota, né? Como você defende a sua cultura e não perde a sua cultura, mesmo você morando em outro país? Como, às vezes, a língua não é o único empecilho que tem, uma vez que na Angola eles falam português também, né? Porque eles foram colonizados por Portugal, e Angola tem uma história, né? A Angola foi considerado um país independente faz pouquíssimo tempo, né? Muitos dos países do continente africano tiveram a sua liberdade, né? A sua independência a partir dos anos 60, então pensa nisso, né? É muito recente essa construção de uma identidade. Muito legal esse livro do Calaf. E aí eu li outro, que eu não tenho aqui, porque eu li em PDF, porque ele ainda não foi lançado, disponibilizado pela própria editora, né, para eu gravar o podcast, que chama Seul São Paulo, que é de um professor boliviano que mora aqui no Brasil. Ele hoje mora em Goiânia. E, cara, assim, é muito bom. Esse livro é sensacional. Top 5 também. E aí agora eu fiquei percebendo de como eu li nesses últimos dias, primeiro, narrativas em primeira pessoa, e segundo, quase essas narrativas de formação, né? Então, no Seu São Paulo, vocês têm a história de um menino, que ele é boliviano, mas ele foi morar em São Paulo, e ele não tinha... Até ele entrar na adolescência, ele não tinha características tão marcantes de um boliviano, o que te fazia ele ter uma passibilidade muito maior, né? Até eles trabalham, a família dele trabalha em São Paulo costurando, do Bom Retiro, então ele consegue fazer várias coisas, até o momento em que ele para de conseguir fazer várias coisas, porque ele começa a ser lido como boliviano. E isso dá um nó na cabeça dele, e aí ele tem que voltar para a Bolívia, e na Bolívia o serviço militar é obrigatório, então também tem essa ideia do militar, da ideia do militarismo enquanto um patriotismo exacerbado, e ele nessa coisa cultural, né, terrível, que na Bolívia ele é chamado de brazuca, e aqui no Brasil ele é chamado de Bolívar, né? É muito bom mesmo. E é narrado e aí tem ele, esse primo, né? Então é narrado em primeira pessoa. Incrível, e também foi pro podcast da Todavia. Aí eu li As Pequenas Chances, da Natália Timmerman, já tinha lido Copo Vazio. As Pequenas Chances conta a história desse luto pelo pai, né? O pai da Natália, que é uma escritora psiquiatra, faleceu de câncer, e aí ela começou a escrever o livro assim que ele morreu, e depois ela ela encontra um dos doutores do pai, que era de paliativo, né, um médico paliativo, de tratamento paliativo, e aí ela pega esse livro de volta e começa a reescrever, continuar o livro em si, né? Então tem esse crescimento pós-luto, né? Tem umas frases, assim, tem umas coisas que só a Natália entrega. Gostei muito desse livro. Tinha sempre uma discussão sobre esse Copo Vazio, porque as pessoas gostam muito de Copo Vazio. Eu gostei muito de Copo Vazio, mas eu confesso que esse me tocou de uma maneira muito profunda. Eu que nunca sofri muito com essa coisa do luto, né? A morte mais próxima que eu tive foi da minha avó, que também foi por câncer, mas assim, eu sei que tem famílias que perdem, né, muita gente que lidam com essa história da morte de uma maneira muito mais profunda. Então, eu imagino que esse livro, que trata sobre morte, sobre mudança, né, seja ainda mais tocante do que já foi pra mim. Outro livro que eu li também, que não tá aqui, que eu esqueci de pegar, que eu acabei de lembrar, foi o do Ricardo Aleixo, que chama Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, e que aí é uma autobiografia, uma autoficção. O Ricardo Aleixo, que é esse artista multifacetado, que ele
Cara, ele é slammer, ele é dançarino, ele é escritor, ele é poeta. E é impressionante. Eu entrevistei pro podcast. Ele também é um poeta concretista, né? Eu entrevistei ele pro podcast e, cara, fiquei apaixonada pela narrativa do Ricardo Aleixo. Muito bom. Esse livro dele também é muito bom. Li Essa Coisa Viva, da Maria Esther Maciel, também um lançamento. Maria Esther Maciel, e aí aqui é um livro sobre maternidade. É a história de uma mãe que acabou de falecer, mas ela foi morar com a filha durante a pandemia. Então a filha resolve fazer essa carta para essa mãe morta. E é uma carta meio zoada, assim, sabe? É uma carta com muita raiva. Por essa pessoa que já morreu e que é mãe, mas que nunca soube exercer a maternidade da melhor maneira, né? Pelo menos não segundo a personagem. E é quase um acerto de contas, né? Entre essa filha e essa mãe que morreu. E essa filha que ficou aqui e que agora tá com esse vazio pós-pandêmico, né? Sem o corpo da mãe ali necessitando dela. Genial. Aí eu ouvi audiobook. Estou escutando Drácula, genial, tem sido uma experiência bem legal, e é um livraço, né? Eu nunca tinha lido Drácula, por incrível que isso possa parecer, e eu tô gostando muito do audiobook, gostando muito mesmo, tô escutando pela Audible. Então, o narrador, ele faz vozes, né, de acordo com as personagens. Ainda não acabei, é um livro grande, né, ainda não acabei. Eu escuto meio que um capítulo por dia, assim, às vezes nem isso, porque eu tô com as outras leituras que eu preciso dar conta. Mas, assim, tô curtindo. Logo venho aqui pra falar e fazer a resenha do filme. Mentira, brincadeira. Mas... Outro livro que eu escutei foi A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Que mais? Canaviais do Ébano. Frio, que foi um dos finalistas do prêmio KDP. E eu não tinha certeza se eu li no ano passado, se eu li esse ano. Eu acho que eu li esse ano. Que também conta a história desse cara. E também em primeira pessoa, olha só, né? Conta a história desse cara que ele vai pra cidade onde ele nasceu e viveu até a adolescência, porque o pai morreu, mas é um mistério, na verdade o pai desapareceu e acredita-se que ele tá morto. E é uma coisa meio, assim, aterrorizante. Tem resenha minha no meu Instagram. Eu li 100 Anos de Solidão em espanhol, tem vídeo aqui no canal, que é o primeiro episódio do podcast The Books on the Table, do videocast The Books on the Table. Livraço, né, gente? Gabriel Garcia Marques foi uma releitura, mas foi a primeira vez que eu li em espanhol. E aí eu escutei também o audiobook Sou uma Tola por Te Querer e O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vidiada, que é uma travesti da Argentina. Ela veio pra Flip do ano passado. E assim, todo mundo falava tanto do Parque das Irmãs Magníficas que a minha expectativa tava lá no alto. Aí eu escutei o áudio e achei ok. Não, é um livro ruim, é um livro bom, mas a minha expectativa tava lá em cima. Em compensação, o Sou uma Tola por Te Querer é incrível. E é um livro de contos, eu gostei muito. Aí na mesma toada, eu fui ouvir As Coisas que Perdemos no Fogo, que também é de uma autora argentina, da Mariana Henriques. Só que eu não sabia que era um livro de contos, então eu comecei a escutar e o primeiro conto é muito bom. Assim, é surreal de bom. É assustador de tão bom que é. E aí, quando foi pro segundo conto, eu fiquei muito confusa. Porque apareceu o personagem, eu falei, gente, mas de onde surgiu esse personagem? E aí eu fui pesquisar. E eu continuei escutando, achando que ainda era da mesma história. Até que chegou num ponto que, assim, era impossível ser da mesma história. Aí eu falei, putz, é um livro de conto. Aí eu fui ver e, de fato, é um livro de conto. Então rolou essa decepção. Porque, claro, sempre tem contos que são melhores do que outros, né? E esse não foi diferente. Mas, assim, né, é um livro bom, é um livro bem bom. E tem uns contos magníficos, assim. Surpreendentes. Leiam. E também tem na Audible, né? Eu li Dom Casmurro, outro clássico, mas aí não foi pra coleção. Foi por conta do Sesc
do meu projeto, do meu clube de leitura da Loucura na Literatura. Inclusive eu coloquei lá no Catarse uma parte, catarse.me/valerumlivro, uma parte que, se a gente tiver bastante gente assinando, a gente traz esse clube de leitura da Loucura na Literatura aqui pro YouTube. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para vocês entenderem direitinho, e aí vou divulgar o Catarse, porque aí eu acho mais fácil. Muita gente pediu esse curso, ele era no Sesc Bauru, não tinha ao vivo, então eu quero trazer pra cá, porque ele ficou muito bonito. Foi de Dom Casmurro, foi de Angústia de Graciliano Ramos, Stella do Patrocínio, Lima Barreto, o Alenista do Machado de Assis, Guimarães Rosa, do Ser o que Sua Mãe e Sua Filha. Cara, foi muito, muito legal. A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, né? Que foi um livro também que eu li. Foi esse ano? Ou foi o ano passado? Já também não sei. A Paixão Segundo GH, a história dessa mulher que ela demite a empregada doméstica, né, da casa dela, e aí ela também acabou de perder o amante, então ela tá na cozinha da casa dela, a casa dela super limpa, e ela resolve que ela vai limpar esse quartinho da empregada, e ela abre o armário e vê uma barata. E aí a barata, acontece coisas terríveis entre ela e essa barata. Não vou contar, que é spoiler. Mas no curso eu tenho que contar. Enfim, né? As Epifanias de Clarice. Li Noites Brancas, que é uma coisa linda também, do Dostoiévski. É um livro bem curtinho, de uma fase romântica do Dostoiévski. E é um livro que me fez repensar sobre a cidade, né? Porque a gente tem esse Flaneuse, né? Esse homem que anda pela cidade à procura dessas pessoas desconhecidas, e que ele se sente amigo dos edifícios, das casas, dos lugares, mas ele se sente solitário, ele se sente sozinho, até que ele vê uma mulher chorando numa ponte, assim, e ele se apaixona perdidamente por ela. E aí a relação que ele tem com a cidade muda por conta dessa paixão. É muito bonito esse livro, assim, se não é meu preferido do Dostoiévski, é um dos, assim, é bem impressionante, e é um livro pequeno, é um livro não tão bem quisto, porque é uma novelinha, né, na verdade, mas eu gosto muito da visão que o protagonista tem sobre a cidade, e da visão que ele tem sobre o edifício que muda de cor ou que é derrubado, a casa que é derrubada e que bota um prédio no lugar, as praças, as pontes em que ele passa, e como ele narra esse livro, né? Aí, mais um livro em primeira pessoa. Enfim, me contem aí se vocês gostaram dessas minhas leituras. Eu já estou lendo outros livros, principalmente por conta do podcast, e daqui a pouco que eu terminar As Notas de Iracema, eu parto para o 4º livro, que é de uma mulher escritora clássica, para o meu projeto de literatura clássica aí com a editora Planeta. E, claro, né, os bilhões de livros que eu tenho que ler aí pro podcast da Todavia, além dos que eu quero ler, porque eu quero ler, né? E vamos ver o que vocês acharam. Me deem opiniões aí embaixo, que estou muito curiosa. E quem quiser também compartilhar suas próprias leituras, vocês sabem que eu respondo todos os comentários. A gente se vê, então, na semana que vem, sempre quarta-feira, às 19 horas. Tchau!